Ouve aí, vem comigo então. 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Mas como é que acontece o processo de libertação na vida de alguém? Como é que você pode dizer que uma pessoa é de fato uma pessoa liberta, ela foi libertada, uma pessoa livre, ou ela ainda está aprisionada por alguma coisa? Alguém é 100% liberto, ou a libertação acontece por áreas da vida da pessoa? Olha, aquela irmã é muito namoradeira, ela precisa de uma libertação nessa área. Olha, aquele irmão é preguiçoso. Olha, aquela pessoa arruma muita briga. Sei lá o que é. Cada hora aparece uma coisa diferente. O que você acha, hein? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Nosso ouvinte nos diz: olha, eu sei que a conversão faz de alguém uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, como diz a Bíblia. Vejo algumas pessoas que testemunham terem sido libertas quase que instantaneamente, e muitas vezes é um vício, né? A pessoa tá num vício lá, o camarada é viciado em drogas, e aí num instante só, pô, acabou o negócio. A pessoa tinha um vício na área da sexualidade, uma prática muito errada. A pessoa às vezes estava lá, era garota de programa é 100% liberto, porque é uma coisa que, né, tem que ser agora, vai e muda. Outras pessoas, o que acontece? Por que acontece com outras pessoas? Demora um pouquinho mais, né? Como é que acontece esse processo? Como é que a gente avalia isso? Que tem gente que luta a vida inteira, mesmo depois de confessar Jesus como Salvador. É preciso frequentar reuniões de libertação? E aí é bom a gente esclarecer isso aqui para o nosso ouvinte. O que é uma reunião de libertação? Ele é necessariamente um culto? Ele é coletivo? Ele é individual? Vai no atacado? É no varejo? Como é que funciona isso? Na sua opinião, ouvinte, quero ouvir sua opinião aqui. Os companheiros aqui à mesa vão dar aqui os seus depoimentos sobre esse assunto. Existem passos práticos para uma verdadeira libertação? Passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. Passo 3, faça aquilo outro. Ou não, gente? Ou vai da dinâmica do momento do indivíduo e sob a orientação do Espírito Santo? Como ser alguém verdadeiramente liberto? É a pergunta que faz uma de nossas queridas ouvintes. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira 13 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fala com a gente também pelo nosso WhatsApp. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Reverendo Luiz Lima, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a frase inicial quando a nossa ouvinte diz: sei que a conversão faz de alguém uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu acho bom começar por esse ponto porque nós precisamos entender o que acontece na conversão de modo imediato e o que não acontece. Eu entendo que na conversão ocorre uma mudança do coração, como diz o profeta Ezequiel,
Deus tira um coração de pedra, que não podia sentir a presença dele, não tinha condições, e nos dá um coração de carne, sensível à sua presença, sensível à sua palavra. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E no verso anterior, que é o verso 1, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos. Então ele está falando sobre transformação da mente para aqueles que já foram salvos, que já tiveram o coração modificado. Então nós entendemos que na conversão há um ato, uma mudança do nosso coração, nós passamos a ver as coisas espirituais de um modo diferente, como não víamos antes, temos um novo relacionamento com Deus, porém também há um processo que deve se seguir, que é de transformação da nossa mente. Muito bem. Reverendo Júnior César, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor ainda sobre esse destaque inicial? Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores também. JR, é claro, eu concordo com o pastor, a questão da conversão que acontece, concordo também nesse processo de renovação da mente, né, que acontece biblicamente, ou seja, você sendo moldado, né, modelado pela renovação da mente, porque o texto, na realidade, ele está na passiva. Não é você que pratica a ação, você sofre a ação. E que ação é essa? Né? O que está na sua mente é que vai transformar o presente século, mudar a sua própria vida, e a Bíblia ensina que a nossa mente, ela tem que estar repleta de quê? Tudo aquilo que é bom, que é puro, que é verdadeiro, se algum louvor há, se alguma virtude existe, isso tem que estar no nosso pensamento. Então, assim, eu concordo com o que ele disse, mas ainda dissocio, diferencio essa questão da salvação, da renovação da mente, da ideia que se tem de libertação. Então, para mim, são duas coisas distintas. Ainda falando na sobre comunidade a questão evangélica aí, tá? Ainda falando sobre a questão da conversão, que é esse ponto inicial, que é essa base, né, que é tão importante para que haja o entendimento, que o pastor Luiz Lima destacou, né, puxou isso para a gente avaliar, né? Então, citando aqui Romanos 12, nos traz essa perspectiva com a qual o senhor está de acordo, e ainda nos traz aqui essa ideia de que essa renovação que a Bíblia nos traz aqui, ela entra na voz passiva, ou seja, é Deus quem faz, não somos nós não temos essa habilidade, ainda que a gente procure pensar em coisa boa, pensar aí, tá? Isso não é uma reprogramação da nossa mente a partir da gente. É uma ação divina na nossa mente, é isso, pastor? É uma mudança a partir do momento que você se enche de Deus, que você segue o Cristo. Então essa modificação no olhar da vida, no olhar de si mesmo, no olhar da sua relação com o próximo, e isso daí vai renovando a sua mente, as suas relações. Maravilha. Pastor Josué Valandro Júnior, muito bom dia, seja bem-vindo. O que o senhor pensa sobre esse assunto, meu irmão? Bom dia, pastor JR, bom dia a todo o povo de Deus. Bem, quando diz que tudo se fez novo, a gente tem que se perguntar, alguém que se converteu hoje na nossa igreja, tudo se fez novo no sentido de realização, ou tudo se fez novo pela perspectiva nova e pela essência que agora ele tem para fazer novo? Quando a gente se converte, tudo se fez novo. O cara falava palavrão até agora. 20 palavrão por minuto. Aí ele se fez novo. Será que ele não pode dar uma escorregada em algum momento daquele costume que ele tinha no seu linguajar? Será que aquela moça, ela já consegue ter uma compreensão plena de que aquela vestimenta que ela usava não é própria agora? Então, tudo se fez novo dentro da perspectiva espiritual, dentro do projeto de Deus, dentro da essência que agora ela tem para poder fazer uma nova caminhada. Agora, nem tudo se fez novo no realizado, na atitude, no posicionamento, porque aquela pessoa, a gente usa um termo na igreja, né? A gente chama de bebê espiritual, né? A gente chama de um bebê espiritual, novo convertido, ele não tem compreensão de muita coisa. Então, o que eu entendo é que a conversão faz da gente uma nova criatura. Mas essa nova criatura ainda tem influências carnais que serão suprimidas e vencidas se duas coisas acontecerem. Primeira coisa, ela estiver dentro de uma comunidade terapêutica para que ela se trate.
Porque se o discurso daquela igreja não é cristocêntrico, o que é muito comum hoje, igrejas que pregam o tempo inteiro em função de campanha. Eu não sou contra campanha, adoro campanha, maravilhosa campanha. Mas o tempo inteiro campanha de causa impossível, o tempo inteiro campanha de ficar rico, campanha de compra disso, compra aquilo. Então o evangelho se torna o quê? Um evangelho de troca, um evangelho materialista, um evangelho de conquista material. Então essa pessoa, ela se converte num evangelho distorcido, capenga, amputado. Por exemplo, uma igreja que só fala de cura, eu não sou contra a cura, adoro cura, milagres. Nossa igreja tem vivenciado muitas curas, algumas de repercussão nacional. Beleza, mas a pregação do dia a dia não pode ser. Vem para ser curado, vem para ser curado, vem para ser curado. E não prega outra parte do evangelho. Vem para a cruz, vem para mudar de vida. Então, se for cristocêntrica, e se essa pessoa se deixar ajudar, porque ela pode bloquear. Ela pode ter um ato de rebeldia que ela não queira ninguém. E talvez a gente nem insista muito com ela. Então, se a comunidade for terapêutica e ela se permitir ser tratada, então essa pessoa verá que tudo se fará novo. Claro, o final da história é só encontrando com Jesus. Então, se a pessoa ela conhece a Cristo, ela tem uma prática equivocada, vamos dar um exemplo aí que a pessoa que falava palavrão, isso não a incomodava antes. Era uma coisa da sua vida, era natural. Com a conversão, com uma mudança, aquilo vai dizer, gente, isso não combina comigo mais. Além de tudo, você tem a Bíblia, que agora passa a ser sua regra de fé e prática. Você olha para a Bíblia e diz, olha, você não pode ter isso. E a pessoa aí começa a abandonar esse tipo de prática, impulsionado pelo Espírito Santo. É isso, pastor? Perfeito. Muito bem, a nossa querida... Eu nunca conseguiria resumir de tal maneira. Conseguiria, sim, que o senhor conseguiria, deixa de onda. Missionária Mara Ferreira, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a nossa menina da mesa de hoje sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores. Já quero deixar aqui parabenizar o doutor Harold, somos amigos de mês de aniversário. Eu me acho bem à vontade para falar de conversão, porque eu passei por isso, né? Eu não nasci em berço evangélico, entendi bastante o que o pastor Valando explicou, mas na minha época não teve esse tratamento terapêutico. E eu penso, e isso aconteceu comigo, talvez não seja que aconteça com todo mundo, foi de imediato. É óbvio que as coisas não se tornaram novas daquele primeiro momento. Mas no momento de conversão, e foi algo lindo e tremendo quando você encontra, né, esse retorno, essa virada de vida. E eu tenho um versículo que eu gosto até hoje, guardo, que está em 2 Coríntios 3:18, que diz: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, a cada dia que eu fui vivendo e permitindo essa transformação, a conversão foi chegando em minha vida, e hoje a ponto de alguém converter-se através de alguns testemunhos que estamos aí na presença do Senhor até hoje, só 28 anos que aceitei essa conversão em minha vida. Olha, então eu ouço aqui os irmãos e a partir dessa realidade toda a gente vê que existe uma mudança. A pessoa não pode afirmar que ela é uma pessoa convertida se não há mudança. E mudança positiva, evidentemente, né? Tem gente que piora, né? É verdade, tem gente que piora. Agora, essa mudança, ela precisa ter uma ação divina na nossa vida e depois também tem uma ação humana, né? O querer humano também, porque o querer humano agora está contagiado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, motivado pelo Espírito Santo, o querer humano passa a dizer, eu vou lutar contra a carne, eu vou lutar contra essa tendência da minha vida, enfim, se não existir mudança, então é para analisar, é pro ouvinte parar e olhar e falar assim, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui para trás, né? Houve mudança, ou a mudança foi o seguinte, eu ia ao baile funk e agora eu vou ao culto na igreja. Eu ia no showzinho, agora eu ia à praia, agora vou à igreja. Ou seja, houve uma mudança como se fosse uma mudança social e não uma mudança espiritual. Você tem intimidade com Deus a ponto de orar, conversar com Ele, ler a Bíblia, é alguma coisa que enche a sua vida? Existe esse relacionamento pessoal com Deus ou ainda nós estamos no campo estamos juntos aqui, galera, comunidade, comunitário, coletivo, mas não tem aquele coisa de você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e teu pai te vê em secreto e te recompensará. Este talvez seja um dos dramas que os nossos ouvintes precisam pensar.
Alguns até precisam voltar ao primeiro amor, porque tem muita gente que abandonou o quarto secreto na presença de Deus para viver apenas comunitariamente, e isso não pode acontecer. Para que exista a comunidade, é preciso haver o quarto. Os genes agora são outros, né? Então a gente não nasceu de novo. Arrependimento é mudança de direção, mudança de rumo. Se você caminhava numa direção, você dá meia volta e passa a caminhar outra. Se você tinha uma visão em relação a Deus, agora você tem outra. Então você deixa de ser inimigo de Deus para ser amigo. Se você tinha uma visão em relação à Escritura, agora você tem outra. A visão que você tinha em relação ao pecado, que era uma coisa natural, agora é outra. Isso é arrependimento, é mudança, é conversão, tá? Então agora você passou por um novo nascimento, e nesse novo nascimento você precisa o quê? Evidenciar os genes do seu pai. E quem é o seu pai? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa é a orientação de João. Vários dos nossos ouvintes aqui já opinando no Facebook da 93 FM. Aliás, você pode ver aqui a foto dos nossos companheiros aqui. Você vai conhecer o reverendo Júnior César, ao lado dele o pastor Josué Valandro Júnior, ao lado dele a nossa menina da mesa de hoje, a missionária Mara, ao lado dessas feras estou eu aqui. Lamentavelmente, na hora da foto, o reverendo Luiz Lima não estava aqui, chegou pontualmente, mas na hora da foto não estava. Quem pede somos nós, porque os ouvintes poderiam ver aqui que o homem é patente alta. O resto eu não falo. O resto eu não falo. Mas eu devo dizer aqui o que o ouvinte disse aqui. A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, entende a prática, você é liberto pelo poder do Senhor, diz a ouvinte aqui. Olha, é assim, é que eu creio. Outro ouvinte contando aqui, JR, quando eu fui para a igreja eu fumava, né? Aí eu decidi me batizar. Fumei até um dia antes. Desde o dia do batismo nunca mais fumei. Foi uma decisão de coração, pois se eu me batizaria, não poderia mais fumar, pois estaria pecando. Isso desde 1988, para a glória de Deus. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes aqui. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Vamos para a pesquisa lá primeiro. A gente está perguntando se você já teve dúvida se de fato é realmente liberto. Por telefone, a maioria, 66% deles dizem que nunca tiveram essa dúvida não, tá? Agora, já no nosso site, 64% deles afirmam que já tiveram a dúvida se são realmente libertos ou não. Aqui pelo nosso WhatsApp, telefone 968038319, 968038319, uma ouvinte diz assim: a minha irmã era alcoólatra há mais de 10 anos e há 2 anos ela aceitou Jesus e nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Ela está firme na presença de Deus e conta o seu testemunho para todo mundo à sua volta, de maneira que ela possa fortalecer a fé. Muito obrigado, queridos ouvintes, e a participação de todos também pelo nosso WhatsApp 96803 8319, 96803-8319. Você está aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Gente, olha, o ouvinte chega na frase que segue aí, foi um destaque do pastor Josué. Vejo algumas pessoas que testemunham terem sido libertas quase que instantaneamente, né? E aí, claro, a gente vai tentar lembrar dos textos bíblicos, né? Quando a gente vai ler a história de Zaqueu, é uma experiência que você olha e fala assim, foi instantâneo. O cara, de repente, a ação de Deus na vida dele promoveu uma reação, né? A ação de Cristo promoveu uma reação, e a reação dele está descrita aí, você pode ler, ouvinte, em Lucas 19, versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Foi a palavra dele, e eu quero ouvir, pastor, a partir do seu destaque, a sua opinião. O problema dentro da igreja é que muitas vezes, quando alguém não tem essa mudança radical e instantânea, a gente tem uma sensação de que esse aí não quer, esse aí não tem jeito, esse aí não está liberto, esse aí tal. O que não é uma verdade. No caso de Zaqueu foi assim, mas nós vemos grandes homens de Deus que titubearam, gente que pisou na bola, gente que fracassou em alguns momentos, e vemos Jesus abrindo a porta da restauração. Com Pedro foi assim. Poxa, o cara viu Jesus ressuscitar morto, meu amigo, e negar Jesus depois.
É um fracasso muito grande. O camarada anda sobre as águas, depois nega Jesus. O camarada vê leproso sendo curado instantaneamente, quer dizer... Não converteu então, né, antes. Pois é, então o que acontece? Efésios 1,13 diz que quando a gente crê na palavra da verdade, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está nessa pessoa, muitas vezes, mas a obra não foi completa. Alguns foi completa. Existem pessoas e reações diferenciadas, existem personalidades diferenciadas. Agora, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Eu não posso, por causa do testemunho de alguém que usava droga por 20 anos, se converteu e nunca mais usou drogas, quando alguém vem para a igreja, vai à frente chorando, pede perdão a Deus, fala, eu quero ser nova criatura. Aí depois de 6 meses, um dia ele está passando lá no lugar, um amigo dele vem, isso, caso real, um amigo dele vem, abraça ele e fala assim, cara, pô, vamos lá e tal. No momento de fraqueza dele, desempregado, aí ele vai, prova da droga. Qual é a sensação dele na hora? O acusador entra em ação e fala, aí, tá vendo? Você não tem jeito. Por isso que quando ele acaba de usar aquela droga ali, ele vai direto para a boca de fumo e cai de cabeça. E ele fica 3 dias sem voltar em casa. Por quê? Porque ele fala assim, Jesus tinha me dado a chance, eu joguei fora. Então ele está se condenando. Mas não quer dizer que ele não se converteu, não. Não quer dizer, e vou dizer mais, nenhuma pessoa pensar em tirar a própria vida, não. Você é um suicida em potencial. Nem isso. A nossa fragilidade humana é algo muito grande. Nós somos muito limitados, é a graça de Deus, é a abundante graça de Deus. Então, tem gente que é instantânea, é verdade, nunca mais fumou, fumava 30 anos, nunca mais fumou. O outro é um processo. O importante é a gente olhar para o alvo. Qual é o alvo? É a libertação. Qual é o alvo? É Jesus mudar a minha história. Eu não vou desistir. Um fracasso de hoje não pode determinar uma vida inteira. Nós precisamos olhar com misericórdia para essas pessoas e essas pessoas têm que olhar com misericórdia para si mesmos, não se condenando a ponto de desistir deles mesmos. Agora, eu conheço uma situação muito interessante, pastor JR. Pessoas que tinham influências espirituais ruins muito fortes, porque eu fui criado num lar cristão, você também. A gente vem de famílias muito estruturadas espiritualmente, então a nossa realidade é outra. Mas algumas pessoas não. Elas passaram por vales sombrios, com maldições e pactos. Ele se converteu, ele não pode ser mais possesso. Porque onde habita o Espírito Santo, como é que o demônio vai entrar? Não tem jeito. Mas ele não pode ser oprimido numa área da vida dele. Eu acho ele assim... pode ser oprimido. E aí é que entra um processo de libertação nessa hora. Porque ele sozinho não está dando conta. Podia ser instantâneo. Mas sozinho ele não deu conta. E aí é nessa hora que se a igreja também não tem uma visão de que Jesus tinha o ministério de libertação, se a igreja acha, não, ele aceitou Jesus, acabou. E não pensa que às vezes uma pessoa precisa de uma ajuda, aí a igreja deixa ele sozinho e ele pode não conseguir. Eu entendo que a gente às vezes como é que eu vou dizer, caracteriza uma pessoa por um ato só, né? Então vamos usar o exemplo de Pedro, que o pastor usou aqui. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, né? Mas a vida de Pedro não é só essa questão de ter negado Jesus. Então, quando ele lá no final, no mar de Tiberíades, ele confessa os seus erros, ali houve a conversão? Ou será que o primeiro problema de Pedro foi que ele foi até onde Jesus estava, olhou o que ele fez e voltou para as redes? E depois que Jesus opera o milagre, ele vai lá e se ajoelha e diz, retira-te de mim porque eu sou pecador. No meu ponto de vista, a conversão seria aí. Então percebam, a gente quando ouve falar, por exemplo, um traficante de drogas se converteu, ele parou de traficar drogas, então foi uma mudança instantânea, mas o cara ainda mente, o cara ainda trata mal a esposa. Então quer dizer, a gente avalia o quê? Só por esse fato? Né? Eu quero dizer que no meu entendimento, são práticas humanas que precisam de libertação. No meu entendimento é o seguinte, todos nós precisamos de conserto todos os dias, né? Ou seja, todos nós lutamos a vida inteira contra nossos desejos, contra a opressão todos nós lutamos a vida inteira, mas nem sempre contra o mesmo exército e nem sempre no mesmo campo de batalha, mas todos nós lutamos. A gente não pode mensurar
se uma pessoa teve uma mudança instantânea por aquilo que a gente acha que é um ponto alto na vida dela. Porque às vezes para aquela pessoa deixar de traficar droga não é um esforço tão grande. Um esforço tão grande para ela, de repente, ela ser dizimista, JR. Entendeu? Para ela vai ser um esforço grande. Então, quer dizer, se o cara era traficante e não trafica mais, foi uma mudança instantânea. Mas ele continua com o coração endurecido e não contribui para a igreja, não ajuda o próximo, não abre a mão ao aflito. Isso pra gente não tem o valor de transformação. Então a gente tem que repensar esse negócio. Porque a libertação, que a gente chama de libertação aí, é um conceito meio complicado de você entender da forma que as pessoas usam hoje. Porque está muito centralizado no homem, nas reações do homem, nas ações do homem, e não no que Deus fala sobre libertação, e não no que a Bíblia fala sobre libertação. Então, vamos lá. Se a Bíblia fala sobre ser livre, é um ato, não é um processo. Ele nos libertou. Todo aquele que é crente, que foi convertido, ele foi livre do pecado. É Bíblia isso, gente. Ele já está livre do pecado. Se ele não estiver livre, ele continua sendo escravo do pecado. E hoje não, hoje ele é servo de Deus. Se é servo de Deus, a liberdade que ele tem que viver é a liberdade da palavra de Deus. Então nós somos livres, tá? Esse processo que se diz aí, talvez a palavra mais adequada não seja libertação. Bem, no seu ponto de vista, porque a palavra conversão no seu sentido específico é instantânea. A partir do momento que a pessoa experimenta essa conversão, naquele exato momento ela tem que ter uma mudança instantânea sim, porque senão não foi uma conversão. E eu não estou falando isso com dados que alguém me conta, não. Eu estou falando isso com uma experiência de vida própria. É lógico que... Até aí você não discordou de mim. Até aí você falou exatamente o que eu disse. É instantâneo, é um ato. Pronto, mas você colocar que a pessoa não precisa mais de alimentação, que já está, não. Porque no decorrer disso daí, você continua com as mesmas pessoas do seu lado, no mesmo trabalho. Então, se você não quiser aquela libertação, você não vai ter mesmo, porém convertido. Então a pessoa se converte e continua escrava do pecado? Não escrava do pecado. Escrava das pessoas? Pecado não, até porque pecadores são todos nós. A pessoa se converte. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. A palavra do reverendo Júnior é de que a pessoa tem a conversão, e quanto a isso, acho que estão todos aqui unânimes, é um ato de Deus na nossa vida, é uma experiência extraordinária, o Espírito Santo nos toca, nós nos entregamos, vivemos uma experiência nova. Depois disso, nós vamos ter lá, vamos pensar no armário. O armário tá cheio de coisa lá ainda. Tá desarrumado, mas tem um cantinho que tá mais ou menos, tem um cantinho que tá melhorzinho, agora tem outro canto ali que o negócio tá desarrumado demais. Na perspectiva daqueles que defendem a libertação por áreas, ele diz assim, olha, vamos nesse cantinho aqui agora. Por quê? Porque essa é a dificuldade mais visível, tá certo? Como o senhor disse, por exemplo, ele traficava drogas e agora não trafica mais. Essa era uma luta dele. Ou mesmo, ele tinha um amor ao dinheiro e isso precisava ter uma libertação na vida dele. Era um cara egoísta, era um fanfarrão, ele gostava do dinheiro, ele não compartilhava isso, não era uma pessoa generosa, liberal, como a Bíblia ensina que seja, há uma área específica. Mas pelo que eu estou entendendo, a perspectiva que o senhor nos traz é de que todas as áreas precisam sofrer a libertação o tempo inteiro. Exatamente. E não seria uma área específica. É isso? Não uma área específica. Reverendo Luiz Lima. E o que promove Lima. Essa ação, para mim, é o quê? Andar com Jesus. Entendi. Então, a motivação é essa. Eu ando com Jesus e as outras coisas vão ficando para trás. É que nós temos dois termozinhos que nós todos utilizamos. Um é santificação, que todo mundo está de acordo. Sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é um processo onde você vai tirando a sua carne e vai negando a sua carne, crucificando o seu eu o tempo inteiro na sua vida. Então, todo mundo concorda com a santificação. Quando chegou na área da libertação especificamente, aí há uma divisãozinha. Vamos ver se a gente consegue achar o consenso. Reverendo Luiz Lima, por favor. Eu penso que há uma certa frustração da ouvinte expressa aqui no e-mail, quando ela constata que algumas pessoas ela percebe uma libertação instantânea e outras um processo. Talvez seja o caso dela não ser instantânea. Eu diria o seguinte: há mudanças imediatas e há mudanças que não são imediatas. Se nós dissermos que todas as mudanças são imediatas, é um extremo. Se nós dissermos que todas as mudanças não serão imediatas, também é outro extremo. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, há mudanças que são imediatas, podemos ter
uma libertação imediata de, às vezes, um vício, mas vamos precisar de nos libertar em outras áreas, em outros momentos. Porque se Deus fizesse tudo de uma vez só, às vezes o ser humano não dá valor. Então não entra aqui a questão que Deus não pode ou que Deus não quer fazer uma libertação integral. Mas às vezes o ser humano não suportaria e às vezes ele não daria valor. Então, em alguns casos, Deus, na hora da conversão, a pessoa, por exemplo, para de ser alcoólatra, de praticar o vício das drogas, de ser drogadita, mas em outras questões, Deus vai permitir que ela tenha que experimentar aquilo que a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento, ela se consagrar, ela se humilhar, para que ela possa dar valor. Então ela vai entender, tem mudanças que Deus faz de modo imediato e tem outras que Deus permite que eu busque, que eu deseje, que eu aspire, e aí ele vem e me ajuda. A gente não pode confundir a libertação com a santificação. Tudo é santificação, qualquer libertação vai promover santificação. Agora, a libertação, nós estamos falando de área cativa. Quando Jesus está lá trabalhando com alguém lá e ele se converte lá, ele se converteu, vai começar agora a deixar os pecados dele, mudar de vida. Agora, quando ele encontrou com o endemoniado gadareno, nós estamos falando de um camarada que o apelido dele era Legião, dominado. Então, nesse momento, houve uma libertação. Esse é o termo que a gente usa para esse processo de retirada de uma ação demoníaca de influência total sobre aquela pessoa. Porque se a gente for tratar libertação, eu falava um palavrão, foi libertação, aí a gente, o que é libertação? A gente não vai conseguir conceituar. Palavras às vezes não são suficientes não, tá? Mas eu acho que vai gerar uma certa confusão. O que eu estou dizendo é que existe a necessidade em alguns momentos de um apoio espiritual para algumas pessoas que querem Jesus, reconheceram Jesus como Senhor da vida, mas elas estão tão cativas numa área que elas não estão tendo força, e aí entra um processo de libertação, sim, com gente orando, ensinando e mostrando para essa pessoa o caminho da sua libertação. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, dentro dessa linha de raciocínio que o senhor apresentou. O discipulado é o processo que estou dando nomes aqui para ajudar, né? O discipulado é o meio que a gente que está fora, não é a pessoa. Deus pode falar com a pessoa, olha, você tem que arrumar essa área. O discipulador, aquele que está acompanhando a pessoa, pode identificar, porque eles estão tendo ali essa coisa. Eu estou falando do discipulado para identificar se, na sua opinião, o processo é individual ou ele é coletivo. Tá certo? Essa libertação é o ambiente seguinte, venham todos que hoje vocês serão, e a palavra é a mesma e a ação é customizada, como a gente sabe que a ação do Espírito Santo ou o ideal seria uma coisa mais interpessoal, onde você vai trabalhando aquilo com o indivíduo, na sua opinião? Pode ser coletivo, mas o ideal de Deus é que seja até individual. Por que diz em Tiago 5,16? Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Quando você confessa um pecado, você é perdoado por Deus, mas nem sempre você é curado. O camarada acessa a pornografia e ele não fica feliz não, ele se sente enojado depois que ele faz aquilo, ele não tem nem força para orar depois. Alguns me falam, pastor, eu não consigo nem orar depois, eu tenho vergonha de Deus. Mas é uma luta para ele. Ele foi criado, a família dele, todo mundo era pornográfico. E ele está 30 anos nisso, ele se converteu agora. Aí o discipulador entra e ele confessa, olha, eu já acessei. E o discipulador ora com ele e fala, renuncie isso agora, diga, eu não quero mais isso na minha vida. Declara que o Espírito Santo vai dominar a tua vida. Vou te ligar amanhã para saber como é que você está. Processo de libertação, não estou falando de os libertadores oficiais que botam uma roupa especial, num culto especial, não. Agora, esse camarada sozinho não será curado, talvez. Será perdoado a cada confissão diante de Deus. Pode até ser, né? Pode até ser. Entendi. Pode até ser. Olha, tinha uma professora que dizia para mim o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então eu vou dar o meu. O meu é o seguinte: eu me considero templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, alguém que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu não me considero preso a nada e nem a ninguém. A nada e nem a ninguém. Agora, na minha natureza humana e pecaminosa, eu tenho minhas lutas. Eu tenho minhas lutas.
Tá? Mas Cristo já me libertou. Paulo diz isso. Quando ele diz assim, eu ando me esmurrando o corpo, porque na minha mente eu sirvo a Deus, mas na prática eu faço outra coisa, ele completa dizendo, mas graças, porém, a Cristo, que sempre me conduz em triunfo. Sempre, apesar de eu ser assim, ele sempre me conduz em triunfo. Então Paulo, ele não se considerava cativo do pecado, ele se considerava escravo de Cristo, servo de Cristo, tá? Ele precisava mudar áreas na sua vida? Precisava. Agora, daí a ele se considerar preso, ele diz, considerei tudo como perda por causa do Senhor, deixando-me, livrando-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Isso não quer dizer que ele não teve problema, que ele não teve defeito, que ele não teve erro, que ele não caiu. A relação dele com Barnabé mostra isso. Vou perguntar uma coisa, senhor, nessa mesma linha de interação agora ao inverso. Quando o senhor, por exemplo, se depara dentro da sua linha com uma pessoa que tem um vício na pornografia. Sim. Ele vai à igreja, ele aparentemente, né? A gente não pode, ele é convertido, a gente sabe que a gente conhece as pessoas pelos frutos, Jesus que foi quem ensinou e ainda fez uma referência sobre esse assunto aos grandes líderes. Nesse aspecto, como é que é a maneira que o senhor entende que seja o ideal? Estou fazendo exatamente o mesmo exemplo, só que agora ao contrário. O problema não é a pornografia. Não, sim. Para citar um exemplo. Vamos lá para eu estou dando um exemplo. Uma pessoa. Eu posso trilhar o caminho de dizer o seguinte, você precisa se libertar nessa área de pornografia. Sim. Ou eu posso pensar o seguinte, que a pornografia para ele é o efeito, não é a causa. Certo. Alguma coisa na relação dele com Deus está errada, que está fazendo com que ele tropece nesse ponto. Então ele precisa o quê? Se libertar da pornografia ou ele precisa mudar a sua vida com Deus? Se aproximar mais de Jesus. Então a pornografia é só a pornografia o resultado daquilo é o resultado de uma falta de compromisso com Deus, com a palavra, né? Que poderia se manifestar em outra coisa, na fofoca, na mentira e por aí vai. Suas opiniões, nós estamos aqui no nosso debate no 93 de hoje, a participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Vanese Rodrigues. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Muita gente participando, JR, contando aqui dos seus casos, até mesmo na família. Tem um ouvinte aqui dizendo, minha mãe é batizada, mas xinga tudo e todos e fala mal de todo mundo. E tem uma outra ouvinte aqui que conta o caso, que tem uma pessoa firme na sua igreja, ajuda, participa do departamento de novos convertidos e no último retiro de carnaval, ela caiu endemoniada e foi trabalhoso. Aí ela fica se perguntando, ela é firme na igreja e ainda tem cargo. Como explicar por que ela caiu endemoniada? O que vocês acham, queridos companheiros, aqui à mesa do nosso debate 93 de hoje? Pode falar. Não houve uma conversão. Assim como meu nobre amigo presbiteriano falou a princípio, não pode habitar no mesmo corpo os dois, não tem como. Então não houve uma conversão. Essa senhora precisa novamente entrar, ela pode até, se ela já se converteu, como disse, se converteu, não experimentou uma conversão real, porque se converte, Paulo cai lá em caminho de Damasco, encontra. Foi imediato, foi instantâneo. Então, se ela não conseguiu essa libertação, que procure. Assim como o nosso pastor, que deve ter uma experiência diária com isso, né, pastor? Dessa pessoa que trate, que cure, que ajude, com certeza ela vai perder essas pragas e se libertar disso. A tese de que no mesmo templo, no mesmo corpo, não habitam juntos, não coabitam o Espírito Santo e o demônio, é essa tese que diz que uma pessoa de fato convertida, ela não pode ser possessa. Eu penso que sim. Mas existe a opressão, né? A pessoa pode viver aí debaixo, porque é a luta, né? Nossa luta está ali, ou não. Reverendo Luiz Lima aí, ouvindo o senhor. Jesus falou sobre essa questão e ele fez a ilustração de uma casa quando é limpa, inicialmente os demônios que saíram, eles vão tentar voltar. Então, eu já tive experiência com pessoas na igreja nesse sentido, às vezes vieram de envolvimento direto e realmente se converteu, mas em algum momento ela ficou possessa de novo. E o fato que provou que ela se converteu é que ela não voltou atrás, ela prosseguiu e chegou a um ponto que aquilo parou, não é? Por quê? Porque o diabo não quer perder o território e falar, não, agora eu perdi, está tudo bem. Ele tenta resgatar. E às vezes a pessoa ainda não adquiriu armas para reagir. Ela não sabe ainda repreender.
Então aí ela precisa do discipulador, ela precisa de ajuda, ela precisa de uma comunidade terapêutica que entenda, que apoie. Então, eu já vivi experiências de pessoas se converterem, terem envolvimento direto, realmente aceitou Jesus, houve um momento que ficou possessa de novo, mas à medida que ela foi ministrada, à medida que ela aprendeu ela mesma a dizer não, fechar as brechas pelo qual o demônio entrava, nunca mais aconteceu. Na perspectiva da nossa Mara, a pessoa não era convertida. O mesmo caso, citando esse exemplo aí, que você, é isso mesmo, Mara, que eu entendi que você falou? Isso pelo meu pensar, é óbvio, né? Claro. Pelo que eu tenho vivenciado na minha comunidade evangélica e com as irmãs que eu tenho lidado, né? Por quê? A minha família praticava isso. Minha família praticava, eu vivi durante essa vida vendo. Então eu percebi no decorrer da vida deles, eu fui a primeira a aceitar Jesus, que no caso deles, do que eu vi, eles nunca mais receberam o Espírito algum. E eu já vi outras pessoas que receberam, que na verdade, o pastor, concordo plenamente com o que o pastor está falando, que existem pessoas que podem receber, mas para mim, pastor, se me desculpa, para mim não houve aquela verdadeira conversão. Porque se é de imediato, se é como que acontece, o Espírito Santo entra. Se entrou o Espírito Santo, não entra mais. Ela pode ficar oprimida, cansada, mas endemoniada jamais. Isso não é surpresa nenhuma. Um dia Jesus estava lá numa sinagoga e uma pessoa se manifestou. Claro que não era igreja, era uma sinagoga, mas fica o simbolismo disso, né? Que pessoas que são religiosas nem sempre são convertidas. E por isso que a Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus for voltar, né? Que alguns dirão, olha, eu profetizei em teu nome, eu fiz maravilhas. Detalhe aquilo, eu expulsei demônios em teu nome. E o Senhor Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Então, olha o que a gente pode fazer chamando pelo nome que é sobre todo nome, o nome que faz os demônios tremerem, mesmo que eu não tenha autoridade espiritual. É um negócio muito sério isso. Muito sério. Milagres. Milagres. Agora, não pode habitar no mesmo corpo um demônio e o Espírito Santo. No meu modo de ver. O que eu acho que aconteceu nesse caso que o pastor falou, é que essa pessoa ainda estava debaixo de uma opressão muito grande. Porque, para quem foi criado no lar cristão como a gente, JR, a gente não consegue, às vezes, perceber o que é, por exemplo, um caso de uma menina que estava na nossa igreja, que está na nossa igreja, e que ela foi consagrada na macumbaria, fez tudo quanto é ritual, fez pacto, ficou com o corpo aberto lá dias, com o corpo aberto, entrando demônio, sendo demônio, recebe isso, recebe aquilo, tal. É um mundo muito difícil, e até a Bíblia nos dá pouco esclarecimento sobre isso. A gente não tem tanta compreensão. Tem gente que sabe mais do que a Bíblia, porque dá nome para tudo, entende tudo. Eu não sei como. Eu não sei como. Agora, a Bíblia não nos dá tanto detalhe sobre o mundo espiritual dessa maneira. Não nos dá, a gente não consegue compreender. Então, o que eu estou dizendo é que eu não acredito que aonde o Espírito Santo está, vem um demônio e entra. Não. Mas ele oprime. E essa opressão é muito forte, pode jogar no chão, pode tribuchar, mas uma opressão. JR, acho que as duas experiências são comprovadas, né? Existem casos, tanto do que a pastora falou, existem casos também do que o pastor Luiz falou. Existem também os casos de pessoas que realmente são crentes e o problema não é espiritual, é psiquiátrico, tá? Então acho que a pessoa é que vai saber desvendar, ela mesma sabe se é um caso de não conversão, se é um caso de uma luta espiritual ainda por causa da opressão, se ela está precisando realmente frequentar o médico, ela sabe. Eu não tenho como mensurar e dizer isso para ela, minha filha, você não é convertida, ou você está numa opressão, ou você precisa procurar o médico. A própria pessoa, ela sabe. E ela não tem que ter vergonha de assumir. Ela não tem que ter vergonha de assumir, né? Se ela não é convertida, ela tem que dizer, eu não sou crente e preciso me converter. Se o caso é opressão, ela tem que assumir, preciso de ajuda. Se o caso é da cabeça dela, psiquiatra, eu preciso ir ao médico. Então, acho que ela precisa reconhecer isso e as pessoas que estão ao redor dela não ficar julgando ela por esse fato, porque é muito comum acontecer isso. A pessoa caiu lá numa situação dessa no meio da igreja, o que a igreja já começa a dizer? Fulano, você não é crente. E aí, em vez de você acolher, ajudar, apoiar, você afasta. Pode até ser que ela não seja, mas talvez não seja a hora de você dizer, seja a hora de você se aproximar e pregar para ela, já que você tem certeza que ela não é crente, prega para ela, ensina, tá junto, anda junto, até que ela consiga sair
dessa situação e ter Jesus como seu Salvador. Tudo bem. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, juízo, mas focando aqui, o Espírito Santo é que vai nos mostrar onde nós estamos errados. E aí nós vamos, a partir dessa palavra, buscar a mudança, ou então a mente fica cauterizada. O apóstolo Paulo vai dizer, examine-se, quando fala sobre a ceia, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo, claro que parte do pressuposto da ação do Espírito Santo em nós. Então, cada um, eu peguei aqui uma palavra dentre as várias aqui, que é um tratamento. Nós precisamos de tratamento. Nenhum de nós está 100% pronto, nenhum de nós, olha, se você estiver pronto, você está num estágio que a teologia chama de glorificado, você morreu. Você acha que está vivo, você não está aqui mais. Até a glorificação é uma luta constante. E a luta, as pessoas acham que idosos não têm luta, né? Porque acredito que a luta é sexual. Entendeu? A maioria das pessoas acha que qual pessoal? Estou em luta, sexualidade. E aparentemente essa é a maior guerra que as pessoas vivem. E nós temos outras áreas que acabam ficando escondidinhas e são elas que minam. Porque ninguém tropeça na pedra da gávea. Ninguém tropeça no pão de açúcar. Mas na pedrinha que tem ali, a gente tropeça, às vezes cai. E às vezes são essas coisas que minam. Então, esse tratamento parece, pelo que eu ouço aqui, de que a gente precisa estar nessa luta o tempo inteiro, pedindo ao Senhor. E aí é a comunhão com o Senhor que vai nos mostrar a palavra de Deus. Se não lê a Bíblia, se não lê a Bíblia, para ela tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Então, é a palavra, às vezes a pregação nós somos confrontados, e aí eu não gosto. Quem é que gosta de ser confrontado? Quem é que gosta de ter os seus erros apontados? Aí a pessoa sai da igreja brava, pastor, hoje pelo amor de Deus, hein? Isso é coisa que se fala no culto, porque incomodou, mexeu, mas aí quando é com a ação do Espírito Santo, a pessoa se arrepende, e quantas vezes ela confessa e deixa, como diz o texto de Provérbios. Vamos ao nosso WhatsApp, Vanessa, vamos lá, minha filha. JR, ouvinte aqui dizendo o seguinte: esse debate de hoje era tudo que eu venho pedindo ao Senhor. Desci as águas, fui levantada obreira na casa do Senhor, mas ainda não me libertei de alguns vícios. Às vezes penso em desistir por sempre ceder aos espinhos da minha carne, mas quando vou à igreja sinto que Deus não me deixa sozinha. O que eu faço? Pergunta ao nosso ouvinte. Eu queria te dizer, querida, que a primeira coisa que mostra para mim que o Espírito Santo está em você é esse incômodo. É isso aí. Você não é uma falsa que está ali querendo representar um papel. Agora, você não está conseguindo vencer sozinha. Você não está conseguindo vencer em oração, em leitura da Bíblia, sozinha. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos uma família. A mão cuida do braço, o braço cuida do pé, o pé cuida da orelha. Nós somos um corpo. Se fechar, se esconder, é a melhor estratégia do diabo para a sua vida. Por quê? Porque você não tem alguém que vai cobrar de você, com quem você vai prestar contas, alguém que vai orar com você, interceder. E infelizmente essa mutualidade que nós temos, não sei quantos mandamentos recíprocos de mutualidade na Bíblia, nós ignoramos. Saudai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, não mintais uns aos outros, acolhei uns aos outros, aceitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, e vai por aí afora. Então a gente está tirando isso. A relação bíblica é de confronto, de tratamento um com o outro. Então eu queria te aconselhar a procurar alguém que você confie, né, qualquer pessoa, e ela vai te ajudar. Eu queria dizer para nosso ouvinte que existem casos, né, que a pessoa às vezes fuma durante anos, bebe durante anos, às vezes até foi usuário de drogas, e você não consegue se libertar assim de uma hora para outra não, filho. Você não consegue deixar isso de uma hora para outra não. Você precisa de ajuda profissional às vezes. Às vezes só ficar orando não resolve, tá? Você tem que orar e buscar uma ajuda médica para poder fazer isso e mudar radicalmente a sua relação com Deus e com a palavra dele. JR, eu era uma metralhadora de palavrão. Eu falava sem perceber até o ponto de me chamar a atenção no começo da minha conversão. Eu fiquei preocupado com isso. Já pensou, rapaz? Eu falando com o irmão e até mesmo com o pastor? Eu fui direto pro joelho no chão e hoje eu sou liberto, graças a Deus. Compartilham dos nossos queridos e amados ouvintes. E aí nós vamos observar, mudança é algo fundamental, é fundamental que haja mudança.
muitas vezes elas são visíveis. A pessoa andava de uma forma indecente. Pelo amor de Deus, aquela irmã, aí é aquele irmão. Eita! Aí o Espírito Santo de Deus agiu, houve uma mudança de dentro para fora e do lado de fora a gente viu. A pessoa tinha uma comunicação estranha, a pessoa tinha vício, a pessoa tinha hábitos, ou seja, as transformações, elas precisam acontecer, elas evidenciam uma mudança interna. O tratamento é para a vida toda. E aí tem um detalhe curioso, rapaz, quando você precisa de um atendimento médico, você procura o médico. É claro que nem todo mundo, tem gente que tem medo do jaleco branco, entendeu? A pessoa procura um amigo, eu já tive isso, o que você acha e tal. Enfim, nós precisamos procurar os especialistas. E aí, no caso da obra de Deus, da vida espiritual, nós vamos à igreja, à casa do Senhor, mas não vá só com esse interesse, não, porque é o Espírito Santo que revela onde nós estamos errados e ele vai nos mostrando. E o discernimento espiritual, que é uma coisa que ele nos dá, permite que a gente possa enxergar essas coisas. Aí você tem aqui como um resumo 2 palavras preciosíssimas: mudança e tratamento. Dura a vida toda. Dura a vida toda. E pela graça de Deus, ouvinte amado, estamos todos nessa fase de experimentar mudança, são contínuas, e tratamentos que também são contínuos. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Então, você já teve dúvida se de fato é realmente liberto? 64% dos nossos ouvintes por telefone disseram que nunca tiveram essa dúvida, não. Já no nosso site, 65% deles já tiveram essa dúvida. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, anunciando que Marcela Bastos entra de férias a partir de hoje. De novo, esse ano é a segunda vez ou não? Esse ano. Qual ano que você tá? 2015. Ah, então, não é a primeira. Não, é a primeira vez esse ano. Então, Marcela entra de férias a partir de hoje à tarde e assume o seu lugar na velocidade 20, a nossa querida Vanese Rodrigues. É isso aí, já tá repartido. Segunda-feira tô eu aqui com você. Maravilha, bem-vinda, viu? Bem-vinda à nossa equipe, muito bom ter você conosco aqui também. Marcela, bom descanso, que Deus te abençoe, aproveite bastante e traga aqui presente para os nossos ouvintes. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ah, J.R. diz aqui uma de nossas ouvintes: eu tenho muita dificuldade de perdoar, viu? Perdoar, sabe quem? Perdoar minha filha. Ela se tornou, J.R., garota de programa, chegou a se relacionar com meu falecido marido. E se eu não cortasse relações com ela, certamente teria problemas com meu atual marido. Sei que como cristã preciso perdoar. Mas como? Como perdoar uma pessoa que nos apunhalou pelas costas e não valorizou quem sempre cuidou dela? É normal que uma filha que tenha recebido amor se torne rival da mãe? O que fazer quando o sentimento entre pais e filhos é de rivalidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, missionária Mara Ferreira. Vou pedir a você, querida Mara, que leva um abraço muito carinhoso, nosso povo querido da Assembleia de Deus do Ministério Esperança. Você pode, Mara, por favor? Um abraço ao meu pastor de Jaime Soares Siqueira, ao meu povo ali de Itaguaí. E obrigado, J.R., pelo convite, aos amados pastores que dividimos a mesa. Muito obrigado, querido reverendo Luiz Lima. Leva um abraço para o povo da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu, pastor, por gentileza. Levo sim, J.R., com todo prazer. Quero mandar um beijo para minha esposa, para minha filha. E quero finalizar dizendo o seguinte, J.R., a ouvinte fala aqui: quais são os passos práticos para uma libertação? Rapidamente, Jesus falou que em alguns casos é necessário jejum e oração. Quando ele disse: essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Então, oração, perseverar na oração. Em outro momento, Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando eu conheço a verdade, eu desacredito na mentira. E aí eu sou liberto em algumas questões. E finalizando, o que diz Tiago: compartilhar. Eu não devo ficar sozinho, guardando para mim.
mas eu devo, se necessário, buscar ajuda também dos meus irmãos para ser curado. Muito Um abraço obrigado, a todos. Obrigado, querido. Olha, gente, no Face da Rádio 93 FM, nós já está lá o nosso post, né? Já foi publicado o nosso post. Hoje nós temos lá 4 imagens que são muito, muito interessantes, falando sobre paz. A gente está falando sobre compartilhar Jesus Cristo, porque nesse tempo de tanto ódio, de tanta batalha, de tanta guerra, quanto mais você compartilhar Jesus, ele é o príncipe da paz. Essa é a palavra que deve encher os nossos lábios. E hoje nós temos lá o post, tá em português, em inglês, em árabe e em hebraico. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, compreenda. Nós temos lá em português, inglês, árabe e hebraico. Essa é a maneira de compartilhar Jesus e a paz de maneira abrangente. Então, dê um pulinho ali no nosso Face da Rádio 93 FM, curta e compartilhe, porque essa é uma ação muito especial, estratégica, e pela graça de Deus o Senhor vai nos abençoar ainda mais. Reverendo Júnior César, muito obrigado. Leva um abraço para o povo da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, meu irmãozão. Obrigado, JR. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, uma igreja que segue o Cristo e fortalece famílias. Quero lembrar os irmãos também da nossa série de mensagens Simplesmente Jesus, todo domingo. E hoje, no próximo domingo, falaremos sobre Eu Sou a Luz do Mundo. E você pode acessar o nosso site coelhoneto.org também. Um abraço a todos. Pastor Josué Valandro Júnior, por gentileza, pastor, leva um abraço para o nosso povo querido da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, por favor. Muito obrigado, JR. Nós tivemos uma assembleia no último domingo e a gente acrescentou um nomezinho ao nosso nome. Agora, a Igreja Batista Atitude Central da Barra. Porque os núcleos da igreja estava muito complicado ficar com esses nomes todos grandiosos, na Igreja Batista Central da Barra em Coelho Neto, por exemplo, né? Se fosse Coelho Neto. Então a gente tá com a Igreja Batista Atitude Central da Barra. E o nosso povo te ama muito. A gente está muito feliz de participar desse debate aqui. Obrigado. Obrigado, querido. Deus abençoe você, ouvinte amado. Um final de semana abençoado na presença de Deus. No domingo agora, de manhã, 7h15, 8h15, 9h15, aqui na 93 FM, Estudo 93, que eu apresento às 11 horas da manhã, a super edição do debate campeão da semana. E se Deus quiser, segunda-feira às 11 horas da manhã, estaremos aqui ao vivo na nossa maravilhosa 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Nós vamos orar juntos nessa hora. Vamos pedir aqui ao pastor Luiz Lima para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje para o coração dos nossos queridos e amados ouvintes. Nós vamos também orar como temos orado sempre, pela cura dos enfermos. E hoje nós vamos lembrar aqui do pastor Justino, e nós vamos pedir que Deus esteja operando a sua cura de forma generosa e especial. Nós vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados. Nós oramos todos os dias, você que acompanha, a gente sabe, cura dos enfermos, consolo. E hoje em especial, um dos nossos debatedores, o pastor Marcelo Farias e o seu filho Lucas, eles estão com o coração enlutado, entristecido em razão da esposa do pastor Marcelo ter sido essa noite chamada à presença de Deus de uma forma absolutamente abrupta, e é necessário que haja a oração do povo de Deus. Companheiro nosso, muito alegre, sempre disposto, participando aqui conosco, e agora é alvo da nossa oração neste sentido. Então vamos orar pelo pastor Marcelo, pelo seu filhinho Lucas e por todos aqueles outros queridos e amados ouvintes que estão com seus corações enlutados. Oremos em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de interceder pelo pastor Justino. Pedimos que a tua boa mão poderosa possa trazer cura, saúde para o teu servo. Também intercedemos, ó Deus, pelo pastor Marcelo, pelo seu filho. O Senhor é aquele que supre todas as faltas, e pedimos que o Senhor venha consolar e fortalecer o coração do teu servo, para que ele possa prosseguir e também cumprir a sua missão, como fez a sua esposa. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por este debate. Ó Deus, que todos aqueles que nos ouviram possam crer que Jesus liberta instantaneamente, mas quando não há esse caso, possam perseverar e crer que ele também usa a oração, ele usa a palavra, ele usa o compartilhamento, mas que todos podem ser libertos. Pai, abençoa o J.R. Vargas, esta rádio, que é um ministério em tuas mãos para alcançar muitas vidas. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.